A paz do Messias chamado Cristo e uma boa madrugada. Para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs que estão assistindo esse vídeo, peço perdão por eu não ter gravado por esses dias, porque preciso também de um tempo para descansar a mente. Ouçam com bastante atenção, porque está circulando um vídeo aí de um pastor aí. Por isso que eu venho trazer essa palavra para todos vocês, porque ele diz que não há pastores, que somente há um pastor, que é o nosso Deus. Correto, concordo. Mas ouçam o que o Senhor Jesus Cristo, ele disse e fez no livro de Efésios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. O título é A Igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Por isso eu que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis, quando chamou vocês. Seu apóstolo Paulo falando, ele preso, escrevendo as cartas. Quando não éramos cristãos, fazíamos coisas erradas e andava como criança brigando. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês, para vivermos unidos, respeitando uns aos outros, e serem bem educados. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Isso quer dizer que o Senhor nosso Deus não rejeitou e nem rejeita ninguém. Ele está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu, como dizem as Escrituras Sagradas. Quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer, ele subiu, quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem pastores,
e outros para ser apóstolos, evangelistas, e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de conseguir o corpo de Cristo. De modo todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Pessoas maduras quer dizer pessoas bem educadas, compassivas, pessoas que tratam bem os outros, pessoas que se compadecem dos outros e pessoas que não andam brigando uns com os outros. E pessoas que pregam a verdade, porque o Evangelho de Cristo Jesus, ele precisa de pessoas que falem a verdade, de pessoas que preguem o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno, puro e aceitável ao Senhor nosso Deus. E não ficar torcendo, não ficar torcendo as Escrituras Sagradas. Porque Ele escolheu uns para ser pastores, outros mestres, outros para ser profetas e outros para ser evangelistas. Ele escolheu. Então há pessoas que duvidam e há pessoas que acreditam, que creem. Eu sou uma delas, que acredita, que crê, que Ele escolheu muitos para ser pastores, muitos, e outros para ser evangelistas, porque se não haver pastores e nem haver evangelistas, nem haver mestres, vira uma bagunça. Foi Ele quem escolheu. Então chega de torcer, de ficar torcendo as coisas. Todos nós sabemos que há só um só que é o pastor de todos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Sabemos, porque em Salmos 23 está escrito: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas porém, tu tens que andar e fazer o que Ele quer. Porque uma ovelha faz o que o seu dono quer. Ela obedece. E também nós sabemos que Ele escolheu Pedro, o apóstolo Pedro, para ser pastor. Quando Ele diz: Pedro, tu me amas? Sim. Então pastoreia as minhas ovelhas. Cuida delas. 3 vezes Ele disse isso, mas na terceira vez Pedro disse: eu te amo, Senhor, o Senhor sabe de tudo. Então Ele diz: pastoreia as minhas ovelhas, cuida delas. Então o Senhor escolheu, o Messias chamado Cristo escolheu. E há muitos se levantando contra a igreja. Contra a igreja. Gravando
para não dizer outras coisas, eu vou falar gravando vídeos e falando que somente Deus é o pastor, que só temos que obedecer a Deus e a Jesus Cristo. Se você não obedecer ao seu líder, o seu mestre, o professor na escola, você não vai aprender nada. Se você não obedece ao seu professor na escola, você não vai aprender nada. Então, se ele escolheu uns para ser mestre, outros para ser líderes, outros para ser evangelistas e outros para ser pastores, é porque ele quer. É assim que ele quer. Ele não mudou nada. Então não seremos mais como crianças arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, crescemos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Tem que estar unido. Esse dedo é unido com esse dedo é unido com esse outro, esse é com esse é com o outro. Os nossos dedos das mãos são todos unidos. Nossos pés, nossas mãos, todos os nossos membros são unidos. Unidos. Então os filhos de Deus, que Ele chamou, que Ele escolheu e separou, uns para ser pastor, e outros para ser evangelista, outros para ser mestre, e outros para ser mestre da igreja, foram todos unidos. Todos unidos. Ele pede que vivam em união, unidos. Mas há, como falei, vou falar de novo, mas há muitos que colocam barreiras e dificuldades na cabeça de outras pessoas. Tem muitos, melhor falar assim, que tem muitos colocando piolhos, ou melhor falar assim, que piolhos estão cagando lendas na cabeça dos outros. E se tornam uma bagunça. Lembram quando o Senhor Jesus ele entrou no templo em Jerusalém? Estavam muitos lá dentro, vendendo, comprando e trocando. Ele tirou um cinto da sua cintura e deu lapada. E disse: a casa do meu pai é casa de oração e não casa de salteadores, nem de covios, nem de ladrões. Estava uma bagunça. Então, eu peço a vocês que estão gravando esses vídeos, estão falando essas coisas, essas heresias. Pronto, falei agora, essas heresias de vocês. Que parem de fazer confusão e bagunça na cabeça dos outros. Deixe os outros seguir o caminho certo, porque o Senhor Jesus ele também tem dito que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Se Ele não levar, ninguém vai ao Pai. E para que Ele te leve ao Pai, você tem que viver unido. Unido com a igreja. Unido. Todos. E agora todos vocês fiquem com a paz. Fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus. Amém. E até logo.